amada igreja, com a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13, verso 8 ao verso de número 14. Eu estudo com os irmãos nessa noite, quebrando um pouquinho o ritmo que vocês estavam andando na exposição de Lucas, se não me engano. Observar com os irmãos essa segunda parte da carta que o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja em Roma, uma parte mais aplicativa, uma parte mais prática da carta. Romanos, capítulo 13, do verso 8 ao verso de número 14. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos, ó Pai, diante do teu trono de graça e clamamos o teu socorro, como bem lemos agora há pouco na carta aos Hebreus. Suplicamos, ó Deus, a Ti que possamos ser socorridos pelo Senhor em nossas debilidades e fraquezas, a fim de que, apesar do pregador, possamos ouvir a Tua voz. Que, Senhor, possamos ser instruídos, ó Deus, pela Tua santa palavra. Essa palavra que tem uma origem completamente diferente. Essa palavra que é eterna. Que nós, Senhor, possamos ter o nosso coração como boa terra para receber essa semente, para produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Tem piedade de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não foi o apóstolo Paulo quem fundou ou quem começou a igreja em Roma. Nós não sabemos também quem começou a igreja em Roma. Uma coisa que nós podemos ter por certo é que todos os caminhos levavam a Roma. E certamente, após o Pentecostes, após a dispersão dos cristãos, algum desses caminhos levou cristãos a Roma, e assim a igreja foi formada lá em Roma, na grande capital do Império. O apóstolo Paulo sempre demonstrou o desejo de ir até Roma e lá também anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele fez. Ele foi até Roma, em algemas, em cadeias, preso, mas ele esteve lá e pregou o Evangelho. E ele escreve essa carta exatamente para aquela igreja onde ele um dia pregou, mesmo em cadeias, para aquele povo.
E ele apresenta nessa carta algo muito sublime. Ele apresenta doutrinas extremamente profundas, ele apresenta doutrinas extremamente essenciais para a fé cristã, doutrinas necessárias para a fé cristã, doutrinas como a eleição, doutrina como a adoção, doutrina como a justificação. O apóstolo Paulo ele apresenta essas doutrinas ricas aqui para esses irmãos. E como eu disse para os irmãos no começo, toda a carta do apóstolo Paulo ela pode ser dividida em duas partes. Ela tem uma primeira parte que é indicativa, uma primeira parte onde o apóstolo Paulo ele ensina a igreja, onde ele dá a teologia para a igreja, e uma segunda parte onde ele é mais imperativo, onde ele aplica aquilo que ele ensinou para a igreja. E eu tenho como intuito, então, com os irmãos nessa noite, de observar nessa segunda parte, que começa a partir do capítulo 12, olhar essa aplicação que o apóstolo Paulo vem fazendo na vida daquela igreja em Roma. Irmãos, o nosso cristianismo, ele não é meramente uma filosofia de vida, que às vezes nós podemos pensar isso. Nós podemos pensar que ser cristão é só ter um jeito de viver diferente, é só não fazer algumas coisas, é só deixar de fazer outras e praticar outras. Mas o nosso cristianismo, ele é um cristianismo fundamentado em fatos reais, em fatos históricos, em fatos como a encarnação, em fatos como a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus. Mas também a fé cristã, ela não se baseia simplesmente em fatos históricos, mas a fé cristã, ela também se manifesta na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na prática das nossas vidas, naquilo que nós fazemos, na maneira como agimos, no trato com as pessoas, na própria esperança da nossa vida. Na primeira parte do capítulo 13, o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito da nossa obediência civil, pois o crente, embora sendo cidadão dos céus, ele vive nesse mundo e ele deve obediência às autoridades civis legalmente constituídas. E nos versos seguintes ele continua então a tratar dos nossos deveres como crentes. Ele continua a mostrar então esse nosso cristianismo que deve ser vivido na prática. Ele continua a mostrar esse nosso cristianismo que não é só uma filosofia de vida, que não é só fundamentado em fatos históricos, mas ele continua a mostrar esse cristianismo que deve ser vivenciado por cada um de nós, que deve ser aplicado na vida de cada um de nós. À medida que nós vamos expondo, nós vamos começar a entender o que o apóstolo Paulo quer mostrar aqui. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se alguma coisa, se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Irmãos, à medida que o tempo passa nas nossas vidas, na vida de cada um de nós, à medida que os anos da nossa vida vão passando, mais e mais se aproxima o dia da consumação da nossa salvação. Ou como dizia minha avó, você acha que vai ficar para semente? Não, não vai ficar para semente. Os dias da sua salvação, à medida que vai se passando os anos, eles vão se consumando. Ou seja, de uma maneira ou outra, seja na morte, ou seja pela vinda do Senhor Jesus, que nós não sabemos quando vai ser, de uma maneira ou outra,
a sua salvação ela vai se aproximando da sua consumação. E como crentes, a nossa esperança nessa consumação, a consumação da obra da redenção, quando se completará o plano da obra eterna de Deus, a perfeição da nossa salvação, como crentes, isso deve, à luz da palavra de Deus, nos encorajar a viver aqui nessa terra mais e mais e cada vez mais intensamente de acordo com a vontade de Deus. Visto que os dias vão se aproximando, os dias vão se abreviando, essa presente época vai caminhando para o final, e essa nova época da dispensação eterna, quando nós estaremos eternamente com o Senhor, vai se aproximando cada vez mais. Isso alimenta a cada um de nós e encoraja a cada um de nós a buscar cada vez mais obedecer ao seu Senhor, já que vai se encontrar com Ele. Então, nesses versículos aqui de 8 a 14, eles nos apresentam, como eu disse, instruções práticas com relação à nossa conduta como crentes, à luz dessa esperança de consumação da nossa salvação que se aproxima cada dia mais. Então, ele vai dar basicamente, na divisão do texto, que o texto se divide naturalmente em duas partes, duas instruções bem específicas, do verso 8 ao verso 10 e do verso 11 ao verso 14. Na primeira parte desse texto, irmãos, nós encontramos aqui um princípio fundamental da vida do crente, um princípio geral que deve conduzir a nossa vida, que deve nortear a nossa vida. Não é preciso nós inventarmos uma série de regrinhas, não é preciso nós inventarmos aqui uma lista de coisas do que fazer e o que não fazer, não é preciso nós tomarmos uma atitude farisaica, cheia de pode, de não pode, de deve, de não deve. Mas nós devemos agir, nós devemos proceder nessa vida de acordo com aquilo que a palavra já nos prescreve. E aqui nós temos um princípio que de modo muito interessante é colocado aqui nesse verso 8 ao verso 10, que é um princípio como que nós devemos viver sempre com uma dívida. Sempre com uma dívida. Uma dívida que nunca vai ser paga, uma dívida que nunca vai ser satisfeita. Veja, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. O verso anterior, o verso de número 7, ele vem dizendo: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E exatamente o apóstolo Paulo ter usado essa palavra pagar, pagar a tudo que lhe é devido, então é que ele introduz apresentando esse princípio do amor ao próximo como sendo uma coisa que não tem como a gente pagar. Você sempre vai dever. Você sempre vai dever amar. Não dá para a gente pagar. Nós vamos ser sempre devedores nesse sentido, porque é uma dívida nunca suficientemente paga pelo crente. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Coisa alguma você vai ficar devendo, exceto o amor. Esse você sempre vai dever. Alguns dizem que nesse verso ele está dizendo a respeito de dívidas financeiras. Tá certo, tudo bem, é certo, o crente não deve ter dívidas de maneira desnecessária, mas não é exatamente isso que o texto está tratando. O verso anterior ele deixa claro que não é bem essa questão. Nós, uma vez que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, uma vez que nós fomos alcançados pela misericórdia e pela graça do Senhor Deus, uma vez que sem obra alguma da nossa parte, sem mérito algum da nossa parte, sem benfeitoria alguma da nossa parte, Deus nos amou. A partir de então nós devemos amar os outros assim como Deus nos amou. É uma dívida que você vai carregar pelo resto da sua vida. Você deve amar
o seu próximo. Você deve amar o seu irmão. Se você não deve nada para ele, muito bom, mas o amor você deve. O amor, nós devemos isso. Nós devemos isso. E como Ele nos amou, nós devemos refletir esse amor de Deus que foi derramado em nosso coração. Na Bíblia isso é apresentado como um princípio que engloba o cumprimento daquelas leis da segunda tábua, as leis que regem o nosso relacionamento para com o nosso próximo, leis que dizem respeito sobre os nossos deveres para com as pessoas. A primeira tábua trata dos deveres que nós temos para com Deus, a segunda tábua trata dos deveres que nós temos para com o próximo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E ele ilustra, esse cumprimento, aquilo que é cumprido pelo amor ao próximo. Ele diz: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 4 dos 5 mandamentos da segunda tábua das leis. Por quê? Porque o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se nós quisermos cumprir o espírito da lei, se nós quisermos andar em obediência a Deus, se nós, enquanto aqui nessa vida como crentes, como cristãos, que estão a cada dia mais se aproximando do dia da consumação da sua salvação, se nós quisermos colocar em prática o cristianismo, nós devemos amar o nosso irmão. Nós temos essa regra, essa lei. Basta nós amarmos o nosso próximo com a mesma qualidade de amor que nós amamos a nós mesmos. Com que qualidade de amor você se ama? Com que qualidade de amor você se cuida? Esse é o princípio, irmãos. Cristianismo na vida prática. Com que qualidade de amor você se ama? É a mesma qualidade de amor que você tem para com o seu próximo? E lembre-se da parábola do bom samaritano, né? Que muitos falam que ali, aquele hotel, aquela hospedaria onde o samaritano colocou aquele doente, é a igreja, né? Que inventam várias coisas, né? Alegorizando aquela parábola. O que Jesus está ensinando ali é que o meu próximo é aquele que está no meu caminho. Ele não está dizendo outra coisa, ele está dizendo que o meu próximo é aquele que está no meu caminho. Com que qualidade de amor você ama aquele que está no seu caminho? Ou você prefere tirar aquele que está no seu caminho? Cortar a volta? Trocar de lado? Irmãos, isso é cristianismo na vida prática. Nós somos devedores uns aos outros desse amor com o qual Deus nos amou. Nós não merecíamos esse amor. Nós sim que éramos ingratos, ofensores, rebeldes, desobedientes. Mas ainda assim Ele nos amou. Nos amou de tal forma que se entregou na segunda pessoa da Trindade, se encarnando em Cristo Jesus, o Deus Filho, morrendo na cruz do Calvário. Ele nos amou incondicionalmente, Ele nos amou, e nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. É uma dívida. Como eu disse, se você não deve nada para ninguém, muito bem, parabéns, mas ainda assim você deve o amor. Como você tem amado?
Com que qualidade de amor você tem amado o seu irmão? Com que qualidade de amor você tem amado o seu próximo? Um princípio básico que dispensa regrinhas, que dispensa burocracias, que dispensa uma série de coisas que evitam um bom relacionamento dentro da igreja. Você está em dúvida? Você está em dúvida se deve ou não agir assim para com o seu irmão? Se deve ou não proceder assim para com o seu irmão? É simples. Faça para com ele aquilo que você gostaria que fizesse para com você. Isso é uma prática na sua vida? Isso é prática cristã na sua vida? É difícil por causa da sua natureza pecaminosa. É difícil por causa do pecado que habita em nós. Nós não conseguimos discernir devido a essa penumbra que fica entre nós e a decisão de se colocar no lugar do outro. Mas esse é o princípio bíblico. Esse é o princípio que Deus instituiu para a igreja obedecer, e para a igreja viver, e para a igreja colocar em prática. Devemos amar. Um amor que nós nunca vamos conseguir pagar, porque nós vamos ser eternamente devedores desse amor com o qual Deus nos amou, sem haver em nós mérito. Você tem amado o seu irmão? Como é que é o seu cristianismo na prática no que diz respeito a isso aqui? Como é que você vive o cristianismo no que diz respeito a isso aqui? Você já parou de pensar nisso? Mas o texto ele nos dá esse princípio para ser aplicado à nossa vida, na nossa conduta, mas ele também não fica só nesse princípio. Ele nos fala mais, do verso 11 ao verso 14, ele vai apresentar aqui para nós uma conduta também no que diz respeito à nossa vida. Como nós devemos nos conduzir, nos comportar nesse mundo à luz da aproximação da consumação da nossa salvação. Veja, e digo isso a vós outros, verso 11, né? A vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aqui nós temos uma primeira ideia, né? A ideia de despertar. Veja, já é hora de vos despertardes. Na vida cristã, irmãos, na sua vida cristã, na sua vida como crente, já faz tempo, já é avançada a hora. Muitos de vocês têm mais tempo de igreja do que eu tenho de ministério. Então vocês são mais maduros do que possam imaginar, ou pelo menos deveriam ser mais maduros. Vocês já deveriam conhecer o tempo. O que Paulo quer dizer com conhecer o tempo? É mais ou menos aquela ideia que ele apresenta lá em Efésios, quando ele fala remir o tempo porque os dias são maus. Qual é a ideia de remir o tempo? Ali é um termo comercial que o apóstolo Paulo utiliza exatamente para dar a ideia de comprar o tempo, aproveitar o tempo, fazer bom uso do tempo. Já que os dias são maus, faça bom uso do tempo. Você, como crente maduro, você precisa fazer um bom uso do tempo. Então você, à medida que percebe que o tempo vai passando e passando cada vez mais rápido, você percebe que cada vez mais se aproxima do dia de completar a sua salvação. É hora de você despertar do sono. Se você ainda vive uma vida cristã sonolenta, se você ainda vive uma vida cristã com uma falsa segurança carnal, se você ainda vive uma vida cristã no pecado como crente,
se você ainda vive uma vida cristã preguiçosa, é hora de despertar. Agora nós não temos mais o direito de permanecer no pecado, de permanecer ali esperando o dia chegar. É hora de levantar, é hora de acordar, é hora de lutar contra o pecado, é hora de lutar contra a negligência espiritual, é hora de lutar contra a segurança falsa carnal, é hora de acordar, é hora de despertar. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quando você creu lá no começo, foi a sua conversão, mas agora a sua salvação ela já está mais perto do que no princípio quando você creu. Mas será que você ainda continua aquele mesmo neófito daqueles tempos atrás? Será que você ainda continua como o bebezinho? O Lud nasceu agora, né? Só come e dorme, come e dorme, come e dorme, não faz mais nada. Será que nós continuamos só querendo nos alimentar e continuar dormindo na vida espiritual, sem colocar em prática aquilo que nós aprendemos? Será que nós queremos sempre nos encher de uma boa doutrina? Queremos nos encher de um bom ensinamento? Queremos nos encher de uma boa pregação? Queremos um bom estudo? Queremos isso aqui na igreja? Vamos crescer, vamos desenvolver? Mas e isso na vida prática? Se nós não conseguimos nem amar o próximo, o que diz respeito então às outras coisas? É hora de despertar, é hora de abrir os olhos, é dever do crente. À medida que o tempo passa e a nossa salvação vai se consumando, mais e mais a necessidade real de despertar dessa sonolência espiritual e começar a praticar o seu cristianismo, colocar na prática o que você vem aprendendo, e não somente despertar. Vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. A ideia do texto é que você deve se despir dessas obras das trevas e se revestir dessas armas da luz. Quase como na mesma linguagem aos Efésios, você tirar a roupa suja do pecado. Quantos anos como crente, há quantos anos como cristão, e você ainda tem aquele pecado de estimação, aquele é seu e ninguém tira, né? Há quantos anos você não convive com ele? Há quantos anos você não acalenta o pecado? Há quantos anos você não o alimenta, o nutre e o guarda para si? É hora de despertar, irmãos. É hora de despertar. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. Pecado é rebeldia. Pecado é desobediência. Porque você pode pensar assim: eu não tenho pecado de estimação, não. Eu não sou pecador assim, não. Eu não faço essas coisas que o pastor está falando, não. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não me prostituo, eu não fumo, eu não sou dado a vícios, eu não sou um alcoólatra. Eu não tenho esses pecados, não. Adão não fazia nada disso, irmãos. Adão não adulterou, Adão não roubou, Adão não matou, mas Adão cometeu pecado. O que é pecado? Pecado é aquilo que Adão fez. Pecado é você não obedecer a lei de Deus. Pecado é você não
se curvar diante da ordem de Deus. Pecado é você não se prostrar à ordem que Ele deu. Não faça. E você vai lá e, como um rebelde, um desobediente, um ingrato, como nós lemos no texto de Neemias. Quantas e quantas vezes o Senhor atendeu a voz do povo, mas o povo sempre se voltava para os seus pecados. Pecado é rebeldia. É hora de despertar. É hora de você deixar as obras das trevas e se revestir das armas da luz. É hora de você lutar contra o seu pecado. É hora de você confessar o seu pecado. Porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Enquanto você não confessar o seu pecado, enquanto você não deixar o seu pecado, sua consciência cada vez mais vai ficando calada. Ela agora te acusa, ela hoje te acusa, mas de tanto você guardar o seu pecado, chega uma hora que ela vai se calar. Ela vai ficar emudecida. E aí para você já não vai ser tão pecado como era no começo. Quando no começo, quando você deixava de vir ao culto no domingo, e não era tão grave. Aliás, no começo era grave, poxa, senti que faltou alguma coisa. Mas aí tantos anos faltando, e aí depois as coisas ficam tão normais, né? É hora de despertar. Deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. É preciso que nós nos revistamos de outra roupa. É preciso que nós coloquemos uma outra roupagem. É ridículo um crente que ainda permanece com as roupas sujas do pecado. Na ideia aqui do texto, nessa ideia de despertar, é como alguém que se levanta de pijama e vai para o shopping. Não é ridículo? Alguém que foi lavado e regenerado, alguém que foi limpo dos seus pecados pelo sangue do Cordeiro, permanecer acalentando pecados é inconcebível. Nós precisamos nos revestir das armas da luz. Nessa luta contra a carne, as nossas armas são espirituais. E à medida que se aproxima o dia, apontando para o dia de Cristo, nós temos que nos revestir cada vez mais dessa armadura resplandecente na luta contra o pecado. E como nos comportar e como nos conduzir nessa vida? O texto vai continuar ensinando. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Essa é uma maneira típica das pessoas que andam não em plena luz do dia, mas as pessoas que andam em orgias e bebedices, em impudicícias e dissoluções, em contendas e ciúmes. Cada dupla dessa são pessoas que fazem aquilo que fazem na calada da noite, na escuridão, onde não é tão visto por todos. A ideia do texto é que temos que andar dignamente, decentemente, sem coisas que nos envergonham, andar claramente diante da luz de Cristo, e isso implica que determinadas condutas não são apropriadas para o dia, elas são típicas das trevas. Ele diz aqui de forma negativa, né, como nós não devemos andar, e é claro, o contrário disso é a maneira como deve ser a nossa vida. Ele diz, não em orgias e bebedices. O que é o contrário de orgias e bebedices? Sobriedade, sensatez. A ideia de desregramento aqui. Todas as coisas que a noite esconde, coisas obscuras, típicas das trevas, essas coisas não têm cabimento mais para o crente. Não é, não pode, não deve ser o seu proceder. Quem tem em si a obra de Cristo, quem foi lavado pelo sangue de Cristo vertido lá na cruz do Calvário, não pode continuar
com esse proceder. Impudicícia de dissoluções, trazendo a ideia de imoralidades. O que está por trás aqui é o adultério, a fornicação, a imoralidade em suas mais diversas variações. Isso não é obra da luz. Nós, como crentes, não temos nenhuma desculpa para nos desvencilharmos de tudo aquilo que possa ter aparência de desregramento ou de impureza moral. E finalmente, a última dupla, contendas e ciúmes. A ideia aqui de confusão entre as pessoas. Nós não podemos andar, irmãos, com esse tipo de conduta. A expectativa da vinda de Cristo, veja, não é simplesmente uma questão moralista. Não é simplesmente uma questão de ser certinho, de não ser o errado. Não. O que vai nos levar a ter esse novo proceder, esse novo caminhar, o que vai nos conduzir a isso é exatamente a expectativa da vinda de Cristo ou a nossa partida para a glória. Um dos dois, à medida que a nossa salvação vai se consumando. Ou a vinda dele, ou a nossa partida para a glória. Isso deve nos motivar a não andar como ele ordena, a não andar em orgias e bebedices, em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Isso deve fazer com que nós venhamos a acordar para realidades espirituais e a nos revestirmos de atitudes dignas do Senhor e Salvador de nossas almas. Aprendendo dele, como ele mesmo diz. Verso 14. Mas, não andem dessa maneira, mas, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O oposto de tudo isso é a orientação final. E não simplesmente sermos sóbrios, puros e dignos. Mas, essas coisas não com um fim em si mesmas. Ele diz aqui que nós devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Nós também devemos não apenas fazer essas coisas moralmente corretas, mas nós devemos aprender de Cristo. Nós devemos viver como Ele viveu. Nós devemos procurar ter o mesmo sentimento que Ele teve. Nós precisamos moldar o nosso caráter ao caráter dele. Porque Ele nos salvou para si mesmo. E mais, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ele também nos ensina a não fazer provisão para a carne. Olha só, no que diz respeito aos nossos desejos, porque nós somos carnais, nós somos pecadores por natureza, nós temos uma natureza inclinada para o pecado, mas nós não podemos fazer provisão para isso. Nós não podemos, no que diz respeito aos nossos desejos desordenados, alimentá-los ou fazer com que eles possam ser nutridos. Nós somos alcançados pela graça e pela misericórdia de Cristo, e se o nosso coração foi de fato mudado, se nós, como pecadores, como o apóstolo Paulo descreve lá em Efésios 2, verso 1, verso 3, mortos em seus delitos e pecados, que andavam antes segundo o curso deste mundo, andavam segundo o príncipe da potestade do ar, eram energizados por Satanás, mas não somente eram conduzidos, eles próprios, como o apóstolo Paulo diz, faziam aquilo que era da sua própria natureza, naturalmente filhos da ira, como também os demais. Mas se Deus nos salvou, se Deus foi misericordioso conosco, não tem mais cabimento que nós venhamos a fazer provisão, mantimento para a nossa carne, vivendo como que dormindo, ainda com as roupas das trevas, e andando de modo indigno
da vocação a qual nós somos chamados. Como tem sido o seu caminhar, irmão? Você já despertou? Você já acordou para as realidades espirituais da sua vida? Ou você acha que não tem problema algum, morreu, acabou? Eu preciso te alertar que quando morre não acaba. Muito pelo contrário. Quando morre começa. Aí começa eternamente. Você precisa despertar, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio dos campos. Essa é uma parte, esse é um trecho extremamente prático, que vem exatamente nos confrontar, que vem exatamente nos chamar a atenção, para que nós possamos nos questionar, para que você possa questionar que tipo de cristianismo você vive, que tipo de cristianismo você pratica. Porque se você vive só uma filosofia de vida, não vai resolver nada. Se você só crê nos fundamentos históricos do cristianismo, eu acredito que Jesus realmente existiu, também não vai mudar nada. Você precisa crer no Evangelho, que fala da encarnação, que fala da vida, que fala da morte, que fala da ressurreição, que fala da ascensão de Cristo. Porque esse Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Filosofia não vai mudar a sua vida. História não vai mudar a sua vida. Nem um comportamento moralmente correto vai mudar a sua vida. O comportamento moralmente correto é consequência de uma obra de salvação. Você ama o seu próximo? Você tem agido realmente como devedor desse amor? Você tem andado nesse cristianismo? Que você possa questionar o seu cristianismo. Que você possa questionar a sua conversão. Por que não? É possível que você tenha se sentado nesses bancos há tantos anos, talvez convencido de que isso é certo, mas talvez ainda não, de fato, convertido a Cristo. Talvez por isso tenha acalentado os seus pecados e ainda vivido com as roupas sujas do pecado. Que nós possamos colocar isso em prática, que nós possamos viver isso para a glória do Senhor, para que sejamos uma igreja forte. Uma igreja forte não é composta de pessoas que não confessam seus pecados. Uma igreja forte ela é cheia de pecadores, mas que confessam e deixam e alcançam misericórdia. Deus possa assim nos abençoar e que nós possamos praticar o nosso cristianismo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé.